Vamos ser felizes? Esse é o último vídeo que a gente grava dessa série que começou no domingo passado. E eu quero registrar para vocês um ponto extremamente importante para que você possa refletir profundamente nisso. Você só consegue fazer uma mudança significativa e necessária na sua vida se você tiver consciência do aprendizado. E com essa consciência do seu aprendizado é que você consegue fazer a transformação e a mudança necessária na sua vida. E aí, para isso, me remete para um ponto extremamente importante, que são os 4 níveis de aprendizado que nós passamos sempre na vida, em qualquer aprendizado, em qualquer novo aprendizado. E o primeiro nível de aprendizado é quando você passa pela inconsciência incompetente. Ou seja, você não tem consciência do que te limita, você não tem consciência das suas incompetências, das suas limitações. E nessa fase não tem o que fazer. Ponto. E parágrafo, não tem o que fazer. Agora, alguma coisa vai acontecer na sua vida que você vai vivenciar uma crise de transformação, né? E você já deve ter me escutado falar sobre isso, mesmo aqui no YouTube, várias vezes, sobre essas crises de transformações. É qualquer coisa que você esteja vivendo hoje. Como assim, Tadashi? Qualquer coisa? Qualquer coisa. Covid-19 é uma crise de transformação. Casamento, você está mudando a sua vida. Era solteiro e casou, então é uma crise. Se você se divorciou, é uma crise. Você era casado e agora se separou, mudou tudo de novo. Se você não tinha filhos e a sua esposa engravidou, você está passando por uma crise. Ou seja, tudo que faz você, de alguma forma, mudar, você se adaptar a alguma mudança, alguma transformação na sua vida, é uma crise de transformação. Então, falta de dinheiro, tá certo? Muito dinheiro e coisas do gênero. Problemas de saúde, acidente de carro. Então, alguma coisa, alguma crise dessas que nós vivemos 24 horas por dia, ela tem um impacto muito forte na sua vida, e quando ela tem um impacto muito forte na sua vida, você cai no segundo nível de aprendizado, que é a consciência da sua incompetência. Então, você começa a ter consciência das suas limitações. E esse ponto, esse segundo nível de aprendizado, ele me remete para o início desse vídeo, quando eu falei para você, você só consegue fazer mudança se você tiver consciência do seu aprendizado. E esse segundo nível de aprendizado, ele é muito interessante porque é o mais importante dos 4. Porque é exatamente o que te traz maior transformação, porque você tem consciência primeiro da sua limitação e ele traz um grande aprendizado, né? Então, na hora que você tem consciência da sua limitação, aí começa o processo de transformação, de grande mudança na sua vida, não é? Então, com tudo que a gente falou nessa semana agora, o que é importante é exatamente você se conscientizar, tomar consciência se existe uma limitação, se existe uma incompetência em alguma coisa na sua vida, em algum segmento, que seja no contexto profissional ou que seja no contexto familiar, para que você possa, a partir dessa consciência de uma limitação ou de uma incompetência em algum contexto, que você consiga, a partir daí, começar a fazer uma transformação, né? E aí, o ser humano, ele é inteligente, o ser humano, ele sabe que, de repente, alguma coisa tem uma limitação, se tem uma incompetência, e ele não vai ficar parado, tá certo? E a tendência é que ele comece a buscar recursos para solucionar aquela limitação. E aí, nessa hora, é que as pessoas entram no terceiro nível de aprendizado, que é a consciência da sua competência. O que é o resumo desse terceiro nível de aprendizado? É a hora que você começa a buscar recursos para solucionar aquela limitação que você se conscientizou. Então você começa a buscar exatamente qualidades, desenvolver qualidades ou habilidades para solucionar aquela incompetência que você tomou consciência que possui. E aí, nesse momento, a coisa começa a se transformar, tá certo? A metáfora que eu gosto de usar é como se você completasse 18 anos e nesse terceiro nível de aprendizado você se conscientiza, né? No segundo nível de aprendizado, você se conscientiza que não sabe dirigir, isso é uma limitação, e no terceiro nível de aprendizado você vai para a autoescola, tá certo?
Então você começa na autoescola a adquirir recursos para solucionar aquela limitação que você não sabia dirigir. E aí você vai ao Detran, presta exame e dirige, tá certo? O que acontece? Presta o seu exame, é aprovado, e você então, depois de um tempo dirigindo, você entra no quarto e último nível de aprendizado, que é a inconsciência competente. Inconsciência competente. Ou seja, para analisar esse ato de dirigir, por exemplo, tá certo? Hoje, lá atrás, há muitos anos atrás, você tinha que pensar para dirigir. E nesse processo você trocava os pés pelas mãos, não é verdade? Hoje, para analisar depois de 1 ano, 2 anos que você vem dirigindo, ou mais, eu te pergunto, você pensa para dirigir? Não, tá certo? Você simplesmente senta ali e dirige. Conversa com quem está ao seu lado, ouve música, sabe a velocidade que precisa, sabe a marcha que precisa, mas o fato é você dirige. Eu não gosto dessa fala, mas que eu vou falar agora, mas é só para você, metaforicamente, entender esse 4º nível de aprendizado, que é a inconsciência competente. É como se você entrasse no piloto automático, tá certo? E na hora que você entra nesse 4º nível de aprendizado, é a hora então que você faz e você não precisa de ficar pensando para fazer. Você faz. E faz com uma maestria, com uma capacidade fantástica. Então, eu estou relatando esses 4 níveis de aprendizado para vocês porque, na minha leitura, na minha forma de ver isso, e como é o último vídeo, o que eu acho que é o mais importante desses 4 níveis de aprendizado é o 2º nível, tá? Que é a consciência da sua incompetência. Definindo essa palavra incompetência, é a consciência da sua limitação, ou das suas limitações, tá certo? E um dos objetivos que nós tivemos com esses vídeos agora dessa semana inteira foi exatamente dar recurso para vocês, óbvio. E provavelmente você deve ter caído alguma ficha, você deve ter acordado para alguma coisa, então foi muito bom. Mas um dos objetivos é exatamente você ter consciência se existe alguma limitação, por exemplo, na sua comunicação, se existe alguma limitação ou dificuldade, por exemplo, em negociações, em vendas, se existe alguma limitação num relacionamento afetivo ou comercial. E aí, quando eu digo limitação, por exemplo, assim, você tem dificuldade de vender ideia, tá? Você não consegue, quando a pessoa, por exemplo, fala não para você, ou quando ela resiste a alguma coisa de uma ideia que você colocou, que você vendeu, e ela não aceita aquela ideia, ela resiste àquela ideia. O que isso acontece em você? O que isso provoca em você, tá certo? Se você, por exemplo, fica mal, se você fica chateado, é uma limitação, tá certo? E, na verdade, a pessoa tem direito de ter uma opinião diferente da sua. Só isso que eu quero dizer. Agora, se você entra nesse 2º nível de aprendizado e começa a se conscientizar que existe uma limitação, que existe uma incompetência, que seja num contexto profissional ou familiar, nesse relacionamento, nessa negociação, é o grande ponto que é importante para que você consiga dar o passo seguinte. Porque eu falei aqui nos níveis de aprendizado e vou repetir. Eu não conheço ninguém que se conscientiza de uma incompetência ou de uma limitação e que fica parado, tá certo? A tendência, se você tomou consciência de uma limitação ou de uma incompetência, é você começar a correr atrás de recursos para solucionar essa limitação, né? E esse momento que a gente vive agora, por exemplo, ele vem provocando muitas limitações. Ele vem provocando muitas incompetências, tá certo? E isso é muito bom, porque nos tira da zona de conforto, né? E ao nos tirar da zona de conforto, nós temos uma oportunidade de transformar. Nós temos uma oportunidade de mudar, tá certo? De buscar recursos e solucionar essas possíveis limitações, essas possíveis incompetências. Então fica o convite aqui para que você não pare no tempo. Fica um convite para que você dê continuidade no seu processo de crescimento, de autoconhecimento, de evolução psicoespiritual, porque é a única forma que nós temos de ser feliz. É a única forma que nós temos de ser bem-sucedido, ou seja, dando
continuidade ao nosso processo evolutivo e de crescimento. Gratidão e eu espero revê-los em breve.